Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Você sabia que janeiro também é o mês de conscientização sobre o câncer de colo de útero? É o mês do Janeiro Verde. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o médico patologista, o Carlos Aburati, que é uma simpatia e vai explicar tudo para a gente, porque a gente está com bastante dúvida e quanto mais se fala sobre prevenção, melhor é, né, doutor? Bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Grace. Realmente, né, em janeiro a gente tem a campanha do Janeiro Verde, né, e a gente, de certa forma, fala-se um pouco sobre o câncer de colo de útero, né. É uma doença muito incidente no nosso meio ainda, né? Então, a ideia é estar divulgando cada vez mais para que a mulher reforce o cuidado com a saúde que ela tem para prevenir essa doença, né? Agora sim, doutor, se fala muito na internet que ela é uma doença silenciosa, é verdade? Sim, muito verdade, né? O câncer, como a maioria deles, né, o câncer de colo de útero, ele começa com uma lesão pré-maligna. Então, no comecinho, são alterações que vão desenvolver o câncer no futuro, né? E no comecinho, a gente não tem, além de não ter nenhuma manifestação clínica, a manifestação física, às vezes, também ela não existe. Então, a hora que você procura o ginecologista e vai fazer seu exame preventivo, no exame físico ele não vê alteração. Por isso, da importância de colher o preventivo, porque no preventivo a gente pode enxergar alterações que no exame físico a gente não viu. Então, tipo assim, não dá uma dorzinha, não tem um tumorzinho, não tem nada? Não, nada. Nenhum tipo de corrimento, sangramento, dor. Nossa. No começo é uma doença que é silenciosa. Ela vai se manifestar com uma sintomatologia já num cenário já um pouco até avançado. Isso aí serão anos de desenvolvimento dessa doença. Aí a gente pode começar tendo um pouco de sintomatologia, às vezes sangramento, um pouco de dor e algum tipo de corrimento que não se corrige, né, com tratamento convencional. Aí acaba se investigando, porque você começa a ter alteração. Vou procurar meu médico, eu estou tendo um corrimento, estou tendo sangramento. E com isso, vai fazer a investigação, acaba se descobrindo o câncer, né? Doutor, ele mata? Sim. Se você fizer o diagnóstico num estágio avançado, como a maioria dos cânceres, o índice de cura dele cai drasticamente. Né? Então, a ideia é prevenção, diagnóstico o mais precoce possível. Com isso, se chega a 100% de cura. Seria aí tipo um monitoramento do colo do útero, esse preventivo que nós mulheres fazemos. Ele é de 6 em 6 meses ou pode fazer uma vez ao ano? A mulher tem como orientação procurar a rotina ginecológica dela bem jovem, né? Você não precisa... Assim, há tempos falava assim no início da idade sexual. Hoje não. Hoje você começa mais jovem para criar-se um hábito, né? A gente tem uma cultura de fazer essa rotina anualmente, né? A citologia, ou seja, o Papa Nicolau, ela começa a ser feita com o início da atividade sexual. Ela até pode ser feita antes, mas aí ela não é feita com uma coleta habitual, porque não vão, assim, o ginecologista não vai inserir um espéculo numa pessoa que não tenha tido uma relação ainda, né? Então ela faz um swab, um cotonetezinho ali no introito da vagina, colhe-se um pouquinho daquilo e faz um esfregaço, que não chega a ser um esfregaço do colo do útero, mas é uma forma de já começar com a prevenção, que fica já na cultura dessa menina que está crescendo, né? Mas por hábito a gente tem a rotina de procurar o ginecologista anualmente e colher a citologia de colo de útero, o Papa Nicolau, anualmente. Mas é o ideal? O senhor que é médico, o senhor puxa a orelha lá, tipo, olha, dá para você vir 2 vezes ao ano, né? Na verdade, se a gente for ver os protocolos, ele pode até ser mais espaçado. Hoje a gente tem o diagnóstico um pouco mais aprimorado e hoje a gente consegue fazer pesquisa do HPV. O HPV
papilomavírus humanos, ele é responsável por quase 100% desses tumores, desse câncer. Então, se hoje e esse ano ainda começa em vigor as novas leis de protocolo de prevenção de colo de útero, com a rotina de você colher a citologia, o Papa Nicolau e o estudo do HPV concomitante. Se esses 2 exames são negativos, você tem uma liberdade de até 3 anos aí sem fazer um exame de Papa Nicolau novamente. Porque a gente sabe que a gênese, a formação, o desenvolvimento desse câncer de um colo normal até o começo de alteração são anos de evolução. Tá? Tem estudos que falam que o HPV, para desenvolver um câncer, em média, são 10 anos. Então, você tem um período bom para tratar. Então, isso é o que mais chama a atenção. Nossa, você tem um período bem grande, desde a infecção até o desenvolvimento de um tumor, que a gente possa ficar bem preocupado. Nesse período, nesse lapso de tempo todo, você não procurou uma rotina? Você não procurou um ginecologista? Qual que é o problema desse perfil desses pacientes? Que não foi falta de atenção, foi medo, foi falta de orientação? Então, o trabalho no final é esse, a orientação para que toda mulher em idade, com vida sexual, já procurar o ginecologista anualmente, né? Daqui a, acho, alguns anos, se a gente conseguir colocar os protocolos ou os estudos de uma forma mais realista, a gente pode até pensar em espaçar esses tempos. Não precisa colher, pode continuar com a rotina ginecológica anualmente, mas escolher os exames de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, né? Mas hoje anualmente. A não ser que haja alguma alteração. Se a gente vê alguma alteração, existem níveis que a gente coloca no diagnóstico. Então, às vezes, aquele nível muito inicial, a gente nem orienta prosseguir, a gente orienta acompanhar. Então, volta daqui 6 meses, repete. Vamos ver se eu consigo enxergar essa alteração de novo ou não consigo nada, vamos acompanhando. E os números são preocupantes, né? Chegou para a gente os dados da assessoria de que no Brasil cerca de 17 mil novos casos. Parece, assim, como ela é silenciosa, o número é muito assustador, né? Extremamente. É o terceiro câncer mais comum entre as mulheres, né? Perde para câncer muito comum, câncer de pele, principalmente na nossa região, é muito comum. Câncer de mama, o segundo mais comum entre as mulheres. E terceiro lugar, câncer de colo de útero. Então, muito incidente. Dados, você falou, está correto? 17 mil novos casos de câncer no Brasil por ano, né? Então, assim, um número muito expressivo, né? E a gente reforça que esse número ele pela facilidade que a gente tem de diagnóstico e a facilidade que a mulher tem de acompanhamento, ele foge muito o ideal. Então, se é feito o acompanhamento, esse número tem que cair aí pelo menos 60%, 70%. Então, é uma coisa que a gente consegue tratar. Qual que é o cenário, o que está impedindo da gente diminuir esse número drasticamente, né? Qual que é? O senhor identifica nos atendimentos? Prevenção. Infelizmente, a gente, por mais porque tecnológico... eu não vou mentir, é muito desconfortável aquele exame. Desconfortável, sei que sim. Mas é simples. Apesar do desconforto, apesar do desconforto, é um exame relativamente simples. Você não precisa fazer nenhum preparo, você não precisa fazer nenhum jejum significativo. É uma rotina que, assim, que a destreza do profissional ele adquire com facilidade. Então, a dificuldade de realizar o exame, ela é simples e traz um resultado fantástico. Sim. Então, assim, por mais desconfortável que possa ser, o peso é muito desproporcional, né? Acho que o desafio, com certeza, é a orientação. Infelizmente, a gente vive ainda num país que a gente é carente em educação. E a educação é a base da prevenção. Como que eu vou fazer você entender que isso é importante para você? Eu tenho que te orientar.
Isso aí faz parte da educação, isso aí faz parte da educação básica. Na escola, quando você começa a conversar, eu acho que tem matéria. Na nossa época, eu acho que não tinha. Mas hoje fala-se um pouco disso, né? Então, começa a educação ali. Isso aí, quanto mais falado, mais aceito, né? E quanto mais mostrado, mais aceito. Então, olha, conseguimos diminuir esse índice através de tudo que a gente está fazendo hoje. Esse índice que passou o seu terceiro, passou o seu quarto, quinto, sexto câncer mais comum. Então, a gente consegue melhorar isso, né? Como que a gente vai fazer isso? A partir do momento que a mulher procurar se cuidar, fazer os seus exames de rotina. Se a gente trabalhasse um cenário ideal onde 100% das mulheres fizessem esse exame, esse número com certeza diminuiria. Ô, doutor, e o câncer de colo de útero, ele pode impedir uma gravidez? Qual que é o câncer de colo, na teoria, ele não impede a gravidez. Existem casos, sim, de mulheres que engravidam e já tem alteração de câncer, né? Então, assim, a não ser que seja alguma coisa muito avançada que impossibilita o acesso do espermatozoide até a tubo até o corpo do útero, se tiver relação, estiver em idade fértil, pode engravidar sim. E existem casos que engravidam. Tudo é uma questão de risco, né? Mas a maioria acaba optando, dependendo da fase da doença, a gente consegue terminar essa gestação, depois dar um direcionamento pro câncer, né? Mas tudo depende da fase da doença. Entendi. A gente percebe que, como o senhor reforçou muito bem, a questão das adolescentes, né? A partir dos 14 anos, acho que a partir dos 14 anos elas já podem ser vacinadas, né? Pelo HPV. O HPV, acho que começamos com a vacinação no Brasil, o protocolo, né? Em 2014, né? E a orientação era para meninas de 9 a 14 anos. Hoje essa orientação se mantém, meninos de 11, 14, 9, 14, e a gente já começou a estender para mulheres já um pouquinho mais adultas. Então, tem orientação de até os 25 anos tomar a vacina, quem nunca foi vacinada. Então, inicialmente meninas, mas o menino também. A gente tem que lembrar que o HPV é uma DST, um vírus que ele é transmitido por via sexual. E o homem faz parte dessa gênese, né? Há pouco tempo falava-se muito HPV, câncer de colo de útero, HPV, câncer de colo de útero. Mas ele hoje é listado na gênese de um grande número de tumores, desde o trato ginecológico feminino, que vai do colo do útero, vagina, vulva, ânus, a tumores de cabeça e pescoço, boca e tudo mais. Então, o HPV, a gente hoje sabe que ele é causador de uma grande quantidade de câncer, né? E qual que é a prevenção principal que a gente tem hoje? Vacina, orientação sexual, prevenção, preservativo, né? Você diminuir a chance dessa transmissão e a rotina. Tá? Se a gente faz isso, a gente cerca a incidência principal desses cânceres, né? A gente diminui drasticamente esses índices. E como que a mulher ela pega o câncer do colo de útero? Qual que é o que as pessoas confundem muito, né? É o vírus? O vírus, assim, como qualquer vírus, ele infecta a célula, né? E ele tem um tropismo, ele tem, de certa forma, preferência. Essa preferência é muito para essa região, um epitélio como se fosse o da pele, mas um epitélio sem queratina, muito umidificado. Então, assim, onde tem muita umidade? Colo, vagina, pouco vulva, ânus, boca. Então, a predisposição dele é para esses locais. E o vírus, alguns tipos deles, existe uma grande número de variações desses vírus, os de maiores poderes oncológicos, oncogênicos,
eles levam à mutação da célula, né? E essas mutações que desenvolvem o câncer. Então, a perda do controle de regulação do ciclo celular faz com que essa célula comece a se multiplicar de forma coordenada, sem o feedback parar. Então, ela não para e começa a crescer. Quando crescer, começa a infiltrar as regiões adjacentes, começa a se espalhar à distância. Então, o vírus ele é oncogênico, ele provoca uma mutação onde ele está infectado. E essa mutação que leva ao desenvolvimento do câncer. E olha, e é a melhor notícia, né? Tem a prevenção, tem medicamento. Na rede pública tem acesso a isso também, né, doutor? É importante a gente reforçar isso, né? As pessoas que às vezes ficam preocupadas, né? Eu não tenho dinheiro para ir no ginecologista, né? Eu não tenho... Não, assim, a base, a gente é pouco carente na base da saúde, né? A saúde básica nossa é um pouquinho carente, saúde pública. Uhum. Mas a gente tem unidade de saúde de família, né? Que tem, assim, a base mesmo. Você tem um médico de saúde da família que ele é capacitado para fazer essa parte, tem ginecologistas capacitados para fazer essa parte. Eu acho que o acesso nessa parte não é tão ruim. É um acesso relativamente bom para todos os níveis de atenção que a gente tem, desde quem tem convênio, desde quem tem a condição de pagar um exame particular, até quem vai procurar o setor público, né? E a vacinação, ela existe no setor público, como eu falei, desde 2014. Então, o acesso ele tem, tá? Ele não é difícil. Tá? Assim, se eu não conseguir marcar uma consulta esse mês, com certeza o mês que vem ele vai conseguir. Uhum. A exceção seria uma morosidade maior, né? Naquela comunidade ou naquele bairro. Sim. A gente não conseguiu ter acesso a essa parte. Acho pouco provável que isso exista. Ou tem que ser uma situação bem peculiar. O acesso tem. A nossa carência principal é a mulher e fazer essa rotina, né? Então, isso é a educação básica, é o que Janeiro Verde se propõe a divulgar cada vez mais para a conscientização. Quando a gente ativamente vai fazer essa prevenção, aí o resto vem como consequência, né? Então, se pegar uma paciente, uma mulher aí, com 40, 50, que nunca foi fazer um exame, é uma coisinha que chama extremamente muita atenção. Nossa, uma paciente dessa nunca foi fazer uma citologia, mulher ainda, que homem ainda tem um monte de preconceito ainda. Tem uns tabus. Mulher tem muito menos, né? Então, é o que mais chamaria atenção. Por que essa mulher nunca foi se cuidar? Será que o que nela não deu importância para ela nunca querer se prevenir, né? E a chance de a gente pegar uma doença avançada, fazer um diagnóstico mais tardio, está aí, em pacientes que nunca fizeram. Quem começa a fazer o acompanhamento, mesmo acompanhamento, mulheres jovens, aí, na faixa dos 20 anos, 25 anos, a gente faz diagnóstico de lesões pré-malignas, que a gente já sabe, olha, é uma lesão já vai virar um câncer, já é um câncer inicial. O tratamento é muito eficaz. Então, essa mulher vai fazer o tratamento, vai continuar com a sua capacidade de ter filhos, tudo normalmente. Entendeu? Agora, se a gente pega uma paciente que já está lá na frente, 30, 40, eu já vi pessoas idosas, 60, que nunca fizeram uma citologia, e não vi recente, não é coisa antiga. Então, a gente é carente de informação e educação. Se a gente consegue, de certa forma, minimizar isso, a gente consegue uma bom diminuição dessa incidência. Certo. E a gente agradece por o senhor ter vindo aqui. Eu acho muito importante e achei muito interessante a sua disponibilidade de vir, porque eu sei que o senhor é médico, tem sua agenda, seu atendimento, e vir conscientizar, o senhor poderia muito bem deixar. Não, eu vou atender, né? Tenho aí minhas pacientes para atender, tá tudo certo, mas não, o senhor está preocupado realmente com a prevenção. Parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor Carlos? Acho que faz parte da gente como médico. Acho que a gente tem que saber diversificar o nosso trabalho, né? E eu acho que boa parte do nosso trabalho é orientação. E a orientação, ela tem que ser dada das melhores formas possíveis para o maior acesso possível.
Então, isso aqui que a gente consegue, a gente tende a fazer, eu particularmente gosto muito, é porque é a parte da medicina que você sabe que ela mais vai ser, que ela mais vai ajudar. Então, assim, quando você faz a paciente ou a população entender a necessidade daquilo, o paciente, olha, eu não sinto nada, eu estou bem, eu não tenho problema de saúde algum. O que é que eu vou fazer no médico? Isso aí é a parte da medicina mais importante, a prevenção, cuidados com a saúde. E se a gente faz a população entender isso aí, a gente tem uma população saudável. O mais importante na saúde pública é você deixar o paciente saudável. E depois vem os níveis secundários. Se esse paciente ficou doente, bom, o que eu vou fazer para deixar ele saudável novamente? O mais importante, deixá-lo saudável para o maior tempo possível. Se ele não consegue ficar saudável doente, como eu vou fazer para deixar ele com o mínimo de sequela para ele poder desenvolver sua vida normalmente, né? Então, é isso os níveis de atenção. E isso aí se dá com orientação. Isso mesmo. Obrigado, doutor Carlos, por ter vindo aqui. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. Me coloco à disposição sempre. Que bom. Precisando, a gente pode conversar sobre aquilo que eu consegui desenvolver. Nem tudo a gente vai conseguir falar. De certa forma, com bastante delicadeza, com bastante propriedade. E olha, para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. E você, mulher que tá aí, vamos, puxar a orelha. Você já fez seu exame? Como que tá aí? Você viu aí que o doutor deixou a gente tranquilinha para cuidar da saúde. E aí no vídeo tá o @ do Instagram dele para você, se tiver alguma dúvida, se quiser conhecer o trabalho dele, você pode ter acesso às informações do Dr. Carlos. Acessa o nosso canal, curte, comenta também aqui, participa com a gente aqui do RDTV Cast. Até o próximo episódio. Tchau!